Eu gostaria de poder negar, mas seria uma mentira dizer que eu não gosto de falar sobre a Tommy aqui no canal. Então hoje separei algumas curiosidades sobre ela. Todos sabem que a Tommy original foi morta e esquartejada pelos indivíduos de sua classe e seu corpo foi dividido em 42 pedaços. Número que dá a entender que quanto menor os pedaços, mais fácil de ocultar e mais difícil de encontrar. Mas não é só isso, pois eles poderiam dividir o corpo em menos quantidade e o resultado seria basicamente o mesmo. Mas o corpo foi dividido em 42 partes porque esse é o número de pessoas envolvidas. Então o corpo foi cortado num número proporcional para que todos ali envolvidos tivessem uma parcela de culpa nesse crime. Para que assim ninguém pudesse chamar a polícia, afinal todos têm envolvimento. Crossover não é algo muito comum no universo de Junji Ito, mas Tommy já apareceu em um conto do Souichi, no capítulo Souichi Possuído. E lá aparecem duas Tommy. Uma Tommy com Souichi, que é a Tommy velha, e outra Tommy com Koichi, que é o irmão do Souichi, que é uma Tommy normal, jovem. E nesse capítulo ninguém chega a ser ferido ou morto, mas os dois irmãos ficam bem atraídos por elas. Souichi pelas histórias macabras que a Tommy velha conta, e Koichi pela beleza da Tommy jovem. A Tommy poderia se matar? Nunca vimos isso na obra principal, mas em Takeover, um capítulo especial, conta sobre quando uma outra pessoa entra no corpo da Tommy. Ele possui o poder de entrar na mente e viver no corpo de quem ele quiser. Então, na pele dela, ele passou por tudo que uma Tommy normal sempre passou, sendo alvo de desejo e de facas também. Então, totalmente amedrontado e desesperado por não conseguir sair do corpo da Tommy, ele começa a se cortar, começando pelas pernas, mas que nada adianta, já que o corpo logo em seguida começa a se regenerar. Deixando o mangá de lado um pouco, além dos animes, Tommy também possui filmes live action, sendo 9 ao todo, e uma série que nunca foi finalizada. Na verdade, acredito que ela sequer foi iniciada, já que o serviço de streaming Quibi iria produzi-la, mas a plataforma falhou em 6 meses. Mas aqui vocês podem ver a foto de um cosplay da Underline Rudolph, a atriz escalada para fazer a Tommy Kawakami nessa série. E aqui ela segurando o mangá, animada com certeza ela tava. E já que estamos falando sobre filmes, outra obra que vale a pena abordar é A Garota de Fora, uma série da Netflix que é inspirada na personagem. Outra coisa sobre a nossa sucubo japonesa é o jeito que ela pode ser morta. O fogo é a forma mais convencional, pois qualquer um teria acesso a gasolina ou álcool e um isqueiro. Mas na verdade ela pode ser morta com qualquer coisa que venha a destruir todas as suas células. Então a radiação poderia ser também outra alternativa? Não, porque apesar da radiação naturalmente matar as células de uma pessoa, com a Tommy faz totalmente o contrário. E nessa gameplay que vocês estão vendo de fundo agora é do jogo de multiplayer assimétrico Identity V. E pouco tempo depois do anime Junji Ito Collection ser lançado, o jogo recebeu uma DLC com o mesmo nome, tendo personagens principais de Souichi, Love Sickness e Tommy também. E agora, voltando ao mangá, diferente de muitos replicantes que vemos pelo universo fictício, Tommy não tem um mínimo de interesse em dominar, pelo menos não com a companhia de outra Tommy. Isso porque elas são dominantes e naturalmente elas se odeiam. Normalmente, quando elas revivem juntas, não há muito atrito entre elas, como por exemplo quando elas viviam no fundo daquele rio. Mas depois que foram para a terra firme, cada uma seguiu seu rumo. Mas ainda assim, elas não querem coexistir. O que podemos chamar de paradoxo de Tommy, por exemplo. Pois uma Tommy deseja ser a única, então através da sedução e persuasão, ela induz algum homem a matar sua Tommy concorrente. Mas a Tommy assassinada posteriormente se torna várias, como cortar a cabeça da Hydra de Lerna. Mas é como eu disse, dominância. Tommy não suporta o fato de dividir sendo qualquer coisa, inclusive os holofotes da atenção. Quantas Tommy existem de fato? Essa é uma pergunta impossível de ser respondida, pois a Tommy Kawakami é a Tommy número 0, a original, então a partir dela surgiram as outras.
Certo, mas dela surgiram 42 Tommy, julgando a quantidade de pedaços que a original foi dividida. Então, nesse caso, como as Tommy que vieram depois do assassinato exalam a vontade irracional nos homens de cortá-las em pedaços, certamente todas as 42 já foram cortadas pelo menos uma vez. Então podemos dizer que menos de 84 Tommy existentes é impossível. Isso porque dificilmente uma Tommy, quando é mutilada, se prolifera em pouca quantidade. Pode-se dizer que cada Tommy esquartejada vai de 1 a 3 números de novas Tommy que podem vir em seguida. Então 84 é um número mínimo, sem contar as outras Tommy que nasceram indiretamente, as pessoas que foram expostas ao DNA da Tommy e se tornaram uma. Por que as câmeras conseguem mostrar a face monstruosa da Tommy? Bom, não existe uma explicação precisa sobre essa pergunta, mas a câmera não mostra exatamente sua face monstruosa. A câmera mostra sua face oculta. Aqui vemos uma Tommy normal sendo fotografada e o resultado é de fato monstruoso. Mas aqui vemos uma Tommy de fato monstruosa, porém o resultado, vemos uma garota que foi exposta ao DNA da Tommy por meio de uma pilha de experimentos. Ela está bonita na foto, mas muito triste sozinha.